E esta questão traz uma outra. Perante as muitas exigências que a vida me traz, como é que eu reajo? Dá para ver como é que é a nossa personalidade, não é? Perante os embates, como é que eu vou reagir? Isso tem muito a ver também depois com a forma de pessoa que eu sou. Como é que eu penso? Como é que eu ajo? Como é que eu trato os outros? Qual é a minha forma de estar, não é? Tem muita influência. Embora saibamos que nada na vida está ao acaso, não é? Querer no acaso seria uma catástrofe, não é? Nada está ao acaso, portanto, todas as dificuldades que vamos tendo, claro, não estão também elas ao acaso, mas ainda assim questionamos muita vez sobre a existência de Deus. É um pouco, se calhar, relegar para uma entidade que nos deu a possibilidade de voltar, de reencarnarmos, porque nós solicitamos esta reencarnação e foi-nos concedida, não é? Mas, se calhar, grande parte das vezes não assumimos as nossas responsabilidades e relegamos para Deus. Então, será que Deus existe perante aquilo que eu estou a passar? Não é? Esta é uma questão que todos vamos colocando. Há coisas bem simples na vida que dão um sentido à nossa vida. Um abraço, saber ouvir alguém. E então são pequenos gestos que contam no nosso dia-a-dia. Que se calhar não ligamos, mas as coisas mais simples tiram-nos das tais... do tal destaque das coisas menos positivas para as positivas. A doutrina espírita traz-nos naturalmente, e este é, porque estamos num centro espírita, traz-nos uma outra abordagem, um outro lado da vida. E vamos falar sobre isso. Eu tive a curiosidade de ir à internet e tirar algumas considerações, ver o que é que se dizia sobre a vida. Tirei aqui 2 textos que não são muito longos, mas que eu vou ler e que dá também para, numa forma de introdução a esta palestra, e dá para refletirmos um pouco. Então, há um que diz assim: há uma quantidade inumerável de possíveis respostas para o sentido da vida, frequentemente relacionadas ou com a religião ou com a filosofia. Opiniões sobre o sentido da vida podem por si próprias distinguir-se de pessoa para pessoa, bem como também podem variar no decorrer da vida de cada ser humano. No entanto, de uma forma mais ampla, não existe consenso sobre tal. Então, o sentido da vida tem a ver com aquilo que cada um acha, não é? Que cada um acha que é a vida. E, como diz aqui, isto foi tirado de um texto da Wikipédia, podem verificar, e de pessoa para pessoa nós vamos mudando a nossa forma de pensar. E hoje, como vemos a vida, será naturalmente bem diferente do que víamos há 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, não é? Há aqui um outro texto que também achei interessante, que diz assim, isto é retirado de um site brasileiro, Centro de Valorização da Vida. E lá diz assim: uma pesquisa feita por uma revista britânica de psicologia sobre o significado da vida para as pessoas traz dados interessantes. Aproveitar a vida enquanto puder é o que pensam 17% dos pesquisados. A vida simplesmente não tem sentido, foi a resposta de 11%. E a vida é simplesmente um mistério, foi destacada por um grupo de 2%. No entanto, amar, ajudar e prestar serviços aos demais foi a resposta da maioria. Não é? Depois diz, a revista Veja publicou em setembro de 99 o resultado de uma pesquisa americana na qual se perguntava: se você estivesse na presença de Deus e lhe pudesse fazer apenas uma pergunta, o que perguntaria? Não é? Se nós estivéssemos com Deus. E diz assim:
46% dos entrevistados responderam que perguntariam qual o sentido da vida. Era esta a maioria, quase a maioria, perguntaria exatamente o que é que cá estamos a fazer, porque é que passamos aquilo que passamos, não é? Para muitos de nós, o sentido da vida é algo distante. Muitos ainda não sabem porque vivem. Ainda não encontraram um significado para a sua existência. As consequências disso podem ser sentimento de vazio, insatisfação, infelicidade e impressão de estar perdido. Depois continua. No geral, quando as pessoas estão felizes, dificilmente questionam o sentido da vida. Nestes momentos, a vida justifica-se para a maioria. A razão da vida costuma ser questionada em momentos nos quais a existência parece não fazer qualquer sentido. Indaga-se seu propósito quando se está a sofrer, quando se está sob uma dor intensa, seja esta do corpo ou da alma. Quando se vivencia medo, solidão, depressão, tragédias ou perdas, certamente cresce em nós esta questão: que sentido a minha vida tem? Isto, com certeza, é comum, é um estudo já um pouco antigo, mas está atual, penso eu. E para terminar, podemos observar que, na maioria das vezes, o que leva os seres humanos a questionar o sentido da vida não é a vida em si. É exatamente a parte da vida que se deixou de ter. Não é? Portanto, eu depois posso facultar, isto está na minha bibliografia, o site, para quem quiser verificar, ler. Tem lá artigos interessantes. Então, o sentido da vida, por isso eu disse no início que esta palestra é dirigida para a nossa reflexão. Porque, como está num dos textos que eu li, não há um consenso sobre o sentido da vida, cada um tem o seu. Ainda existe outra coisa. Quando eu fiz também esta questão, qual é o sentido da minha vida, achei que seria interessante fazer uma palestra sobre este tema. E lembrei-me de enviar algumas mensagens a amigos sobre qual o sentido da vida. Isto gerou umas reações interessantes, não é? Alguns telefonaram a perguntar se estava tudo bem, não é? Sim, está, tudo bem, mas qual é o teu sentido da vida? Mas o que é que queres que eu diga, não é? Então eu vou passar aqui algumas mensagens, porque é interessante, não é? Ver o que é que alguns dizem. Portanto, claro, isto é anónimo, eu sei de quem é, cada uma de quem é e em que contexto é que as pessoas escrevem o que escrevem. E eu pedi naturalmente para serem sucintos o mais possível, não é? E houve uma pessoa que passou-me um texto enorme que dava para, se calhar, estar aqui 1 hora a ler, não é? E tive que eu resumir. Então há um que diz assim: o bom sentido da vida é ser feliz. O que é relativo, não é? O verdadeiro sentido da vida é bem diferente. E tal como outras coisas, daria horas de conversa, não é? Neste momento, a minha vida não tem grande sentido. É um desabafo, não é? Embora, a pessoa reconhece, eu tenha motivos para seguir em frente. É uma dualidade que todos nós temos, não é? Nós às vezes achamos que não temos grande sentido para seguir, mas no fundo sabemos, não é? E ela diz: ainda tenho um bom motivo. Portanto, há algo que a esta pessoa impulsiona e a faz ter a razão de vida, não é? Este é um. Vamos ver outro. Para mim, o meu objetivo de vida, o que quero alcançar, ser melhor ainda do que fui há bocado, não é? Este deve ser o nosso objetivo de cada um. Ter a oportunidade de tentar ser melhor, de ter uma maior abrangência ou perspectiva sobre a realidade. Isto em termos gerais, porque depois
tenho que especificar, não é? Então, lá está, é difícil nós, em poucas palavras, exprimirmos o que é para nós o sentido da vida. Vamos ver outra. Esta é uma pergunta difícil, pois a vida tem várias etapas. Aqui já há alguém que está por alguma dificuldade. Mas ninguém pede para nascer. Isto é interessante, não é? É alguém que precisa de vir ao centro espírita. É alguém que precisa de estudar a doutrina espírita, não é? Por todos nós que aqui estamos pedimos para nascer. Porque precisávamos voltar para aprendermos, para melhorarmos, para ajudarmos quem está ao nosso lado. Nós precisávamos. E tivemos a sorte de nos ser concedido, não é? Ter vindo. Portanto, e também não devemos ter o direito de pôr termo a ela, não só a nós como a ninguém. Isto concordamos. Todos temos uma missão enquanto andamos cá. Mas estando sempre de consciência tranquila e procurando fazer o melhor possível. É bom viver mesmo que a cruz que carregamos seja pesada. E aqui os Espíritos dizem-nos, né, dizem-nos que nenhum fardo é mais pesado do que as nossas forças, não é? Nós temos força para os nossos fardos. Só que hoje em dia pouca importância tem os valores morais. Interessante. Como nós vemos a vida, não é? Achamos que pouca importância tem os valores morais. O que infelizmente importa são os valores materiais e as aparências, e vale tudo para atingir os fins. Vamos ver aqui outra, a terceira, o terceiro pedido que eu pedi e que me enviaram esta mensagem. Crescemos a ambicionar atingir a maioridade, para podermos ser autónomos, independentes, e já adultos sentimos saudades da nossa infância. Profissionalmente ambicionamos carreiras, estatuto, dinheiro, que muitas vezes não enchem o nosso coração de felicidade. Quase todos já quisemos ter algo, um carro, uma casa, e após a sua conquista perdemos o entusiasmo, o interesse. O verdadeiro sentido da vida será conseguir aproveitar cada momento do meu trajeto. Não me perder no final de histórias felizes, mas apenas na história em si. Perceber que cada segundo é uma dádiva e que cada derrota pode ser uma vitória. O que procuro dar a melhor gargalhada da minha vida, cometer o maior disparate possível, aprender sempre com humildade e que cada erro tem para me ensinar, mas nunca lesar o próximo. É alguém que tem a consciência de que não deve lesar o próximo e deve aproveitar a vida ao máximo. Vamos ver aqui outra. O sentido da vida para mim é uma dádiva, uma oportunidade única de nos expressarmos em cada momento, com o que de melhor temos nos nossos corações. O meu lema de vida é fazer aos outros o que gostava que me fizessem a mim. Viver todos os dias como se fosse o último. E dar sempre o melhor de mim, para assim contribuir para um mundo melhor. Para mim, o sentido da vida é amar. Amar tudo e todos, incluindo a nós próprios, porque quando dentro de nós só existe amor, tudo o que teremos para oferecer será somente amor, puro, sem condições nem exigências. Noutras palavras, o sentido da vida para mim é amar incondicionalmente. E vamos lá chegar um dia, não é? Se hoje não conseguimos ainda fazer isso, vamos conseguir fazê-lo um dia. Tudo depende do nosso esforço. Então, se calhar a maioria de nós revemos nestes testemunhos, não é? Esta é a nossa casa, é a terra. E independentemente daquilo que seja a nossa vida, os nossos compromissos, se nascemos nesta casa foi porque precisávamos dela.
Foi porque precisávamos vir junto das pessoas com quem já estivemos, de nos melhorar e de, juntamente com Deus, ajudando na cocriação, na manutenção do mundo, fazer da Terra um planeta melhor. Essa é a nossa missão também, porque nós, ao melhorarmos, vamos estar a ajudar a evolução do planeta. E nascemos com vários desafios, mas foram desafios que foram assumidos por nós antes de voltarmos, antes de reencarnarmos. É tudo o que se passa à nossa volta, tudo o que se passa connosco foi assumido por nós, não é? Então, precisamos questionar qual o sentido que eu estou a ver à minha vida. Porque fui eu que pedi, fui eu que assumi perante aquilo que eram as minhas necessidades espirituais, aquilo que eu consegui perceber do que tinha para melhorar, fui eu que pedi esta prova, esta bênção, esta vinda à Terra. Se olharmos a Terra, se conseguirmos fazer um exercício de mentalização, não é? E conseguimos ver a Terra à distância, nós não vamos ver o nosso problema na Terra. Para já vamos conseguir ver que existe ali harmonia, um planeta bonito, existe muita coisa boa. Estão ali 7.000 milhões de pessoas. Não é? Então, onde é que está o nosso problema? Nós não o vemos. E é um exercício que podemos fazer recorrentemente. Quando estamos em apuros, então vou ver onde é que está o meu problema, não é? E a distância, de facto, traz-nos outra perspectiva da realidade, não é? Esta é uma questão que colocamos também. Que justiça é que existe, não é? Num dos testemunhos que eu pedi, dizia isso precisamente. Quer dizer, hoje vale tudo para atingir os nossos fins. Mas será mesmo? Nós temos livre-arbítrio? Sem dúvida que sim. Mas e onde é que estão as coisas boas? Onde é que estão as boas ações, não é? Então, que justiça existe? De facto, há situações para as quais nós não temos explicação. Aparentemente. Vão acontecendo. E nós perguntamos porquê? Porquê é que isto está a acontecer com a minha família? Porquê é que isso está a acontecer comigo? Não é? Será castigo de Deus? Perguntamos. Lá está. É sempre relegar, neste caso para Deus, alguma responsabilidade. E nunca será nossa, não é? É assim que nós ainda pensamos. Questionamos sempre, quando há uma adversidade na nossa vida, se Deus existe e se Ele é justo. Porquê é que não há de ser justo? Se Ele é justo, se achamos que Ele seja justo quando tudo nos corre bem, porquê é que temos que questionar quando algo nos corre mal? Não é? Então, questionamos porquê a maldade das pessoas? Porquê é que se faz tanto mal? Qual é a justiça que isso existe? Porquê é que Deus permite? Como se Deus tivesse que permitir isto ou aquilo. Então Ele não nos dá o livre-arbítrio? Somos responsáveis por nós próprios. Os cataclismos que ceifam a vida a dezenas, a centenas de pessoas. Mas tudo isto terá uma função, que será também o adiantamento da Terra, renovando a vida na Terra. Mas esquecemos que a cada cataclismo existem ondas solidárias por todo lado. Não é? A partida daqueles que nos foram próximos, os familiares, os amigos. Que justiça pode ter havido quando aquela pessoa, meu familiar, que até era boa pessoa, morreu, mas morreu o corpo. O espírito continua, morreu o corpo. Viu-se livre deste jugo, destas provas. Foi porque merecia voltar ao mundo espiritual. Todos nós vamos voltar para lá. Foi porque, de certa forma, o que ele tinha programado, se calhar chegou ao fim. Não nos cabe a nós tecer considerações, porque claro que só Deus saberá, só Deus saberá porque é que isso acontece, não é? Mas quem volta ao mundo espiritual volta à sua casa, porque o planeta Terra onde nós estamos é uma casa emprestada, não é o nosso lar, não é a nossa casa principal.
Então temos duas formas de explicar a justiça. Ou enverdamos pelo prisma material e aí nós não temos explicação possível. Explicar as coisas materialmente será não perceber porque é que determinadas coisas acontecem. Não temos explicação. Não temos explicação. Alguém morreu. Não há explicação. Não é? Os cataclismos. Não há Deus, não há explicação. Então temos o prisma espiritual também. E se nós conseguirmos ver as coisas de forma espiritual, então aí teremos uma outra abrangência, não é? Mas isso tem a ver com a necessidade de cada um. Nós é que sabemos que tipo de necessidades temos, né? De alimento. Então há que buscarmos algo para a nossa tranquilidade, não só para o nosso conhecimento, para nos tornarmos melhores, mas para darmos para termos uma visão diferente sobre o que é a vida. Esta é uma escultura que, de certa forma, há muitas opiniões acerca desta escultura. É de um escultor romeno, mas que representa um homem sem fé, um homem vazio, não é? Um homem que não acredita em Deus. Somos nós muitas vezes, não é? Nós estamos aqui muitas vezes sentados. Mas não acreditamos porque não alimentamos o espírito. Não oramos, não refletimos. Muitas vezes, falando com pessoas que sabem que sou espírita, às vezes eu digo, olha, vai lá ao centro, nós estamos abertos às sextas-feiras, não é? Então, a resposta comum daqueles que não estão ainda interessados porque estão num vazio. Eu não tenho tempo, eu não preciso, não é? Nós todos estamos aqui para aprender, para nos melhorarmos, mas porque precisamos. Todos nós, em graus diferentes, não é? Cada um naturalmente irá onde achar por bem, mas importa que saiamos deste vazio. Isso é que é o importante. Então não alimentamos a nossa alma. Então como é que estamos preparados para os embates da vida? E quando perguntamos a alguém o que é para ti o sentido da vida, então esse alguém diz-nos que os valores morais não contam para nada. Porque nós não alimentamos o nosso espírito, não é? Allan Kardec, que foi quem pesquisou os fenómenos espíritas nos meados do século XIX e que depois os coligiu e formou uma doutrina, a doutrina espírita, naturalmente perguntou sobre Deus aos espíritos. Nós colocamos-nos muitas vezes esta questão, será que Deus existe? Nós sabemos que existe. Nós não temos dúvidas que Deus existe, porque os Espíritos disseram que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Nós temos essa consciência. No entanto, situações existem que, de facto, é mais fácil para nós do que assumirmos a nossa responsabilidade. Será que Deus existe? E das primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, que é um dos livros das obras básicas da doutrina espírita, Allan Kardec pergunta sobre Deus, o que é Deus? E eles disseram que é a causa primária de tudo aquilo que existe. Nós não temos ainda capacidade, não temos intelecto ainda para perceber esta questão, ou esta resposta. Causa primária de tudo o que existe. Onde é que podemos provar a existência de Deus? Eles dizem que não há efeito sem causa. Então, se algo existe, quem criou? Foi o acaso? Então foi Deus. E daria muito para falarmos sobre Deus. Podemos ler o Livro dos Espíritos, as primeiras perguntas falam sobre esta questão, não é? E todos devemos consultar para também reler e refletir sobre o assunto, não é? E Allan Kardec pergunta, podemos dizer que Deus é o infinito? Nós não sabemos o que é o infinito, não é?
temos uma pouca abrangência. E os espíritos dizem que é uma definição incompleta, é uma pobreza ainda da nossa linguagem, não é? Então, como nós podemos compreender Deus se não nos compreendemos a nós próprios ainda? Não aceitamos a nossa vida, muitas vezes. Questionamos-nos. Não nos compreendemos, nem nos conhecemos bem. Então como é que podemos conhecer algo que é infinito? Mas crer-se em Deus já é fundamental para ter uma noção do sentido da vida. No entanto, só crer em Deus não basta, não é? Porque, tudo bem, então nós cremos em Deus, mas então, como explicamos aquilo que nos acontece? Só ter a ideia de Deus por si só, e sabendo que Deus é justo, é bom, é amor, mas não explica porque é que nos acontecem determinadas coisas na nossa vida. Então é preciso estudarmos, é preciso aprofundarmos, é preciso irmos daquele vazio em que nos acomodamos muita vez e começarmos a estudar para a nossa aprendizagem. E vamos perceber que somos imortais, somos um espírito. Fomos criados um dia por Deus, simples e ignorantes, e temos esta oportunidade, esta viagem, uma vida cheia de vidas físicas. Então somos um ser que acumula um património imensurável de coisas. E dentro deste património, dentro destas vidas que já tivemos, é natural que hoje sejamos a consequência de tudo aquilo que já fomos. Então aqui começa a abrir-se alguma porta para percebermos, de facto, o sentido da vida. Porque sem a reencarnação, nada faria sentido. Então a reencarnação figura-se como uma chave para percebermos o que se passa connosco. As nossas tendências, aquilo que somos hoje, podemos fazer uma ideia daquilo que fomos, daquilo que temos para melhorar, não é? E a reencarnação é de facto a chave para explicar o que se passa à nossa volta. Porque a reencarnação, não podemos esquecer que acaba por ser uma das leis de Deus, que são perfeitas. As leis de Deus são imutáveis, sempre existiram assim. Não é? As nossas leis humanas vão mudando consoante a sociedade, mas as leis de Deus sempre existiram. E então houve uma altura em que nós nos desviámos dessa rota. E esta existência o que faz é a oportunidade de nos reajustarmos novamente às leis que estão em harmonia. E é este reajuste que muitas vezes nos traz algum desconforto, não é? Mas isto não é um castigo de Deus, é a oportunidade que Deus nos deu de voltar para nos melhorarmos, não é? Porque reencarnamos, não é? Estamos aqui a ver nesta figura os espíritos de certa forma a prepararem a reencarnação de um outro irmão, não é? Porque reencarnamos. A pergunta número 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação, foi a questão de Allan Kardec, os espíritos responderam: Deus impõe-lhes, portanto, aos espíritos a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Esse é o grande objetivo. Portanto, se nós voltamos, foi para chegarmos à perfeição. Não vamos conseguir ainda nesta, seria ótimo. Mas Deus dá-nos, de forma faseada, diversas oportunidades para, aí sim, pouco a pouco, irmos progredindo e chegarmos à perfeição. E muitas vezes, esta reencarnação, com este objetivo, para muitos é uma prova, para outros é uma expiação, não é?
Então o que é uma prova e expiação? Os espíritos dizem que as provas são testes ao espírito, são oportunidades que são concedidas para o espírito provar que é capaz de ultrapassar determinada situação. Uma expiação são impostas, tem a ver com as faltas cometidas no passado. Todos nós estamos um pouco em expiação e provas, não é? Então nós devemos aceitar as provas passivamente. Vemos muitas desigualdades na nossa sociedade e o que nós devemos fazer é assim, então se existe a reencarnação, se existe a lei de causalidade ou de causa e efeito, então aquilo que determinada pessoa está a passar, então deixemos-o passar. É assim que nós devemos pensar? De forma passiva? Não. É o nosso dever moral ajudar o próximo. Porque também nós somos ajudados todos os dias e já fomos ajudados muito para chegarmos aqui a este ponto, não é? E passar pelas provas sem revolta é muito importante. Porque não basta passarmos por elas, mas porque se estivermos revoltados, vamos ter que as repetir numa próxima. E será se calhar mais doloroso. Então, perante cada situação da nossa vida, nós só vamos mesmo conseguir compreender alimentando a alma, aprofundando o conhecimento. É a única forma que há. E qual o papel do espiritismo ou doutrina espírita tem na importância do sentido da vida? O espiritismo vem retirar o véu sobre aquilo que não se compreendia, não é? Ainda hoje há pessoas que não acreditam na pré-existência da vida, que quando o corpo morre, morre tudo. Há pessoas que ainda acreditam nisso, que o nada existe, não é? Então, a doutrina espírita vem retirar o véu sobre isto e dizer que somos imortais, nós continuamos, morre o corpo, o ser pensante, o espírito continua, que nunca estamos sós. São os próprios espíritos, através das muitas mensagens que nos trazem, que nos confortam, familiares muitas vezes que nos escrevem. Muitas mensagens são recebidas aqui no Centro Espírita para pessoas que nem conhecemos. Outras que sabemos quem são, entregamos a mensagem e achamos que aquilo possa não fazer sentido e a pessoa quando lê faz todo o sentido. Então são os próprios espíritos a dizerem-nos que não estamos sós. Eles estão connosco, estão à nossa volta, não é? Mas não chega a estudar apenas o espiritismo, ou virmos ao Centro Espírita, porque o espírita, que é o adepto da ideia, é uma pessoa comum. Todos nós temos problemas, temos coisas boas, não é? Agora, a doutrina espírita para nós é como um foco, é como um farol, que nos alumeia o caminho, não é? Mas somos seres normais. Não é o rótulo que é importante, o que é importante é sentir. Claro que estudando a doutrina espírita, isso incuta em nós um outro tipo de conhecimento, que nos leva então a perceber tudo aquilo que é a nossa vida. Allan Kardec define 3 tipos de espíritas e podemos ler isso no Livro dos Espíritos, que está na conclusão. Há 3 tipos de espíritas. Ele diz que há aqueles que se interessam mais pelas manifestações, pelo fenómeno. Isto acontece um pouco com todos nós, não é? A maioria das pessoas que não conhece a doutrina espírita, quando se fala em espiritismo, eu conheço, dizem logo, eu conheço alguém também que foi espírita, não é? Então quem foi? Não foi espírita nenhum. Era alguém que tinha, ou acreditava, ou era médium, ou tinha ali algum tipo de fenómeno, eram espíritas. E nós confundimos ainda um pouco as coisas. O fenómeno com a doutrina. E quando conhecemos a doutrina espírita, naqueles primeiros tempos, é o fenómeno. Não quer dizer que seja para todos. Não é?
Allan Kardec continua e diz que há um outro tipo de espíritas, que são aqueles que já percebem as consequências morais. Então aqui nós já estamos conscientes do fenómeno, mas já olhamos para a parte moral, para a parte filosófica, já começamos a perceber, eu tenho que mudar. Mas eu tenho que mudar não é porque a doutrina espírita me diz para mudar, porque eu sinto a necessidade de mudar. Então aqui já começamos a perceber um pouco todas as consequências morais e percebemos que a nossa vida vai para além da nossa esfera física. As consequências vão mais além do que isso. Porque eu posso estar aqui a falar para vós, mas posso estar a esconder um sem número de sentimentos. Vocês não captam. Mas estão aqui amigos espirituais que estão a ver, não é? E eles veem muitas vezes que falamos, dizemos coisas que não estão em consonância com aquilo que pensamos. Então, começamos a perceber que há mais consequências do que aquelas físicas. E depois diz ele que há aqueles que já, de certa forma, pelo seu esforço, pela sua forma de estudar e o seu esforço, no fundo, já praticam a moral que está contida na doutrina espírita. Seja como for, todos nós temos um pouco destas três situações, não é? Uns mais do que outras, porque não podemos dissociar as manifestações. Foram elas que nos trouxeram a doutrina espírita, os ensinamentos. Mas agora cabe-nos a nós aproveitar isso e, pelo nosso esforço e prática, aperfeiçoarmos-nos. Então, amigos, já quase para o fim, para terminar, o conhecimento que temos da espiritualidade leva a que vejamos a vida de uma forma diferente. Não é? Eu convidei alguns destes amigos que me escreveram, olha, eu vou apresentar. Eu disse, olha, eu vou quando, na altura, quando eu lhes pedi, disse, olha, eu estou a pensar fazer uma palestra sobre este tema, posso depois apresentar aquilo que me escreveram? Sim, claro. Eu disse, olha, eu hoje vou apresentar o tema, né? Não está aqui nenhum. No entanto, não quer dizer que não possam vir, não é? Esta é uma casa que está aberta. Os centros espíritas estão abertos para quem deseja vir aqui. Mas sem dúvida que, sob o efeito da doutrina espírita, sobre os seus ensinamentos, nós vemos a vida de uma forma totalmente diferente, não é? Não falei ainda na ajuda dos nossos protetores. Todos temos um guia espiritual, que é só nosso. Depois temos outros protetores que, talvez, que por se afinizarem connosco, por serem nossos companheiros de outras jornadas, pediram a missão, a árdua missão, muitas vezes, de nos virem intuir e proteger. E temos estes nossos amigos, não é? Então nós nunca estamos sozinhos. E mais, ter a consciência de que quando algo se passa comigo, isso é permitido pelo meu guia espiritual. Porque respeita o meu livre-arbítrio, mas porque ele permite também para eu aprender. E para finalizar, este é podemos ler no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17º, Sede Perfeitos, está lá, já falámos aqui algumas vezes, e eu não vou abordar este tema, mas o homem de bem. O homem de bem será aquele que já vê a vida de uma forma diferente. Não é o homem perfeito. Nós, se lermos esse, que é muito profundo, esse artigo sobre o homem de bem, está lá, a maioria nós já conseguimos fazer. Não na plenitude, mas já conseguimos algum dia fazer. E fazemos hoje, não é? Umas vezes mais, outras vezes menos, mas já conseguimos fazer. Então o homem de bem está em paz consigo, não é? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e de caridade, na sua maior pureza. É um homem que tem a noção do valor da alma e que sabe que fora da caridade não há salvação.
Se nós tivermos esta consciência que fora da caridade não há salvação, de certeza que nos vamos esforçar para sermos bem melhores. E assim compreender, então, o sentido da vida. A vida é o bem mais precioso que nós temos. Devemos aproveitá-la ao máximo, porque esta é a oportunidade que temos. Não sabemos quando e se vamos voltar para o planeta Terra. E numa altura em que o planeta Terra está a passar por uma turbulência enorme, porque está numa fase de regeneração, nós temos a oportunidade de estarmos aqui e de contribuir para essa regeneração. Então é um marco importante também na nossa existência. Esta foi a bibliografia que eu me servi. Estão aqui 3 livros das obras básicas da doutrina espírita: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, e depois aqui os sites que eu me servi para aquelas 2 mensagens, e todas as imagens que aqui eu reproduzi foram retiradas da internet. E fico agora ainda com alguns minutos para, em conjunto, podermos falar sobre este tema. Alguma partilha que queiram fazer, estejam à vontade. Este é um espaço agora nosso, de todos.